parado, esperando cartas do baralho. Vejo folhas secas e mortas sob os pés de alguém que nem sequer ouviu o seu barulho ao esmagar e já se perdeu diante da monotonia desse lugar. Mas você vem chegando e condenando-me por pensar. Eu sinto muito, mas não posso mais parar nesse lugar. O tempo passa e com ele o vento vai sempre passar por esse lugar. Não suporto a monotonia desse lugar. Não suporto mais a monotonia desse lugar. Não suporto mais a monotonia. Parado, esperando cartas do baralho. Vejo folhas secas e mortas sob os pés de alguém que nem sequer ouviu o seu barulho ao esmagar e já se perdeu diante da monotonia desse lugar. Mas você vem chegando e condenando-me por pensar. Eu sinto muito, mas não posso mais parar nesse lugar. O tempo passa e com ele o vento vai sempre passar por esse lugar. Não suporto a monotonia desse lugar. Não suporto mais a monotonia desse lugar. Não suporto mais a monotonia. Não suporto mais a monotonia desse lugar. Não suporto mais a monotonia. O poderoso Satangos tem o poder de enfurecer os seres e transformá-los em monstros incontroláveis. Muitíssimo boa tarde, estamos chegando aqui com o programa inteira. Hoje chegamos sem nenhum pinguinho de atraso. Glória a Deus, tá certo? Vamos bater palma com esse programa aqui. Que entrou agora no horário certo, incrível. Tem horas que eu penso que esse programa vai pra frente, tem horas que eu penso também que vai acabar. A maior parte do tempo eu penso que vai acabar. Estamos entrando no ar com o oferecimento de Startnet, internet inteligente, onde você assiste seu vídeo, seu filme, sua série na Netflix, você assiste o programinha inteira, você baixa jogo, aplicativo, programa, você faz o seu trabalho online, manda e-mail, tá certo? Você pirateia seus arquivos, aí já é com você, aí que não tem nada a ver, mas você faz tudo isso com velocidade, estabilidade, certo? No conforto do celular, sem lag, sem queda, sem travamento, sem nenhum problema maior. Na Startnet, internet inteligente, depois não vai dizer, certo? Que eu não te avisei. Somos o oferecimento também dos estúdios Jimbo, onde você mostra toda a sua qualidade, com a melhor gravação, mixagem, masterização dessa cidade. Aqui também tem spot, tem vinheta, tem jingle, tem tudo aqui nos estúdios Jimbo. Estúdios Jimbo, para você compreender, minha querida Alda, aqui o Fred Mercury ele gravava em outro estúdio, mas aí parecia o Pablo Vittar cantando. Aí ele veio gravar aqui no Jimbo e o Queen foi aquela explosão, aquela sensação. Da mesma forma, o Pablo Vittar já gravou um dia no estúdio Jimbo e parecia o Fred Mercury cantando. Mas aí ele brigou com o Lucas, foi gravar em outro lugar e virou aquele Pablo Vittar que a gente se acostumou a conhecer como Pablo Vittar. Sem mais delongas, hoje eu tenho eles aqui, são professores do curso Motivação, vão falar pra gente sobre letramento acadêmico, certo? Nós temos e um programa especial, nós temos aqui mãe e filho, exato, é a primeira vez que nós temos aqui mãe e filho, pelo menos ao mesmo tempo. Eles são, inclusive, voltando aqui à apresentação, a Alda, ela é conhecida como a melhor professora de português de Alagoinhas. Eu vou querer saber dessa história exatamente. Quero uma salva de palmas e todo o estado do Tocantins nesse estúdio para André Santos e Alda Pereira.
Já comecei cagando no nome, né? Me desculpa pela gafe. Sejam muitíssimo bem-vindos aqui no programinha inteiro, tá certo? Já vou pedindo desculpa por vocês desperdiçarem 1 hora da vida de vocês aqui com a gente, mas saibam que eu fico muito feliz. É uma das oportunidades que a gente tem de passar um conteúdo nesse programa, então a gente se agarra como se fosse a última tábua de salvação desse mar. Sejam muitíssimo bem-vindos de novo. Vocês querem mandar algum recado para quem está assistindo a gente? Em primeiro lugar, bom dia a todos. E o primeiro comentário que eu já faço é que eu, professora Alda Pereira, professora de língua portuguesa e produção de texto, então já vou dizendo que esse seu texto oral que você já começou produzindo tem muita criatividade, né? E tem muitos erros tem muita criatividade. De gramática. Não, os erros de gramática, a oralidade. Isso, a oralidade não tem muita preocupação com isso, porque ela é mais descontraída, é mais espontânea. Agora a linguagem escrita, a palavra fria no papel é que precisa de alguns mecanismos aí para que a gente possa deixar bem objetiva. Deck, quer falar alguma coisa? Quero dar bom dia, galera, também, e falar dessa questão do curso, do letramento acadêmico. Foi a ideia que a gente teve, porque primeiramente o curso Motivação começou como curso para concurso, ainda é. A gente faz o curso para concurso no Senhor Jardim. Curso para concurso. No Senhor Jardim é um curso para concurso. Essa questão do letramento acadêmico a gente fez no Centro de Cultura, tá fazendo, na verdade. A gente conversou com o pessoal do Centro de Cultura, eles aceitaram a proposta. Aí a gente tá com esse curso de letramento acadêmico que é para discutir essas questões das modalidades de texto acadêmico, para discutir como é que se faz um ensaio, um artigo, uma resenha, um texto de monografia. Ou seja, a gente tem esse curso de letramento acadêmico lá no Centro de Cultura, e no Silva Jardim o curso para concurso ele continua com português e redação, com a professora Alda. Muitíssimo bem. Keila Luz está assistindo a gente, Ricardo Miranda, Murilo Rocha, todo mundo está assistindo, Elbert, todo mundo que está assistindo, por favor, vai curtindo e compartilhando, que é dessa forma que vocês divulgam o programa inteiro, que vocês ajudam aqui a galera, certo? Aí vocês fazem com que a mensagem chegue até os confins do universo, aonde o nosso astronauta, ele assiste também o programa inteiro. Daqui a 10 anos, eram 20 anos, mas aí a gente passou para o Startnet, e aí a velocidade, a propagação da imagem no espaço adiantou 10 anos em relação à velocidade da luz. Isso aí que é internet rápida, Startnet, internet inteligente, certo? O pessoal aí tá assistindo mais uma vez, curte, compartilha, ajuda nós, tá certo? Primeira coisa, eu vou parar de falar essas coisas assim, porque fica parecendo, eu tô com vergonha de falar, de me comunicar da maneira que eu faço. Eu tô com... Então, vamos começar assim. Quando eu anunciei como conhecida como a melhor professora de português, poderia soar prepotente se fosse com uma diferença. Se fosse você falando, aí poderia ser prepotente. Mas quando são os outros que fazem o elogio, e esse elogio não é um elogio meu, porque eu sempre pesquiso sobre os meus convidados, e aí a referência que eu tive de você foi essa aí, a melhor professora de português de Alagoinhas. Eu não vou entrar nesse mérito de melhor ou pior, de comparações, Alda, mas eu queria perguntar para você como é que faz para ser bom, para ser o melhor. O que diferencia um bom de um mau professor de português? Olha, o que eu acredito que o que diferencia o meu trabalho, em primeiro lugar, é eu gostar muito daquilo que faço. Então já não é de hoje, é bem de cedo que eu tenho uma paixão pelas palavras, né, pelas letras. Então, por conta disso, eu tenho dedicado uma vida, né, nesta função, trabalhando com alunos desde o ensino fundamental, que foi essa minha primeira passagem, e até hoje a docência superior, né? Então eu busquei, além da paixão, me especializar, é claro. Então eu fiz uma graduação em letras, uma especialização em língua portuguesa e linguística, e em seguida uma passagem pelo mestrado em crítica cultural. Mas na prática mesmo, que eu estou sempre com a turma, é na adrenalina da preparação para concurso, que eu gosto disso, essa coisa do mudar de vida, de transformar. Mas eu entendo também que tem uma outra turma aí, a turma que está na universidade, na faculdade, e que tem uma dificuldade enorme de se comunicar por escrito, numa modalidade já mais formal, né, já mais compenetrada, cheia de normas. Então,
Onde a dificuldade chega, então eu estou por lá. A crise é a oportunidade do visionário. Perfeitamente. Então eu sinto a dor, eu vou investigar a dor, né, destas pessoas e eu chego lá rapidinho com remédio para ver como é que a gente pode A sanar. dificuldade maior Sim. que você percebe nas pessoas Sim. é no conteúdo, no sentido de elaborar o texto ou de enquadrar um texto, um conteúdo nas normas da ABNT. A primeira dificuldade, assim, que eu percebo muito grande é a questão da informação, né? Que isso passa por a questão do hábito da leitura, né? Que tem sido algo sempre muito discutível. Então é a primeira dificuldade que eu vejo. A segunda é do ponto de vista da organização das ideias. Então, há pessoas que têm o conhecimento, mas no momento em que vai expor essas ideias por escrito, então não consegue organizar o pensamento de forma lógica a ponto de que o seu leitor entenda, né, de maneira bem clara o que é que está escrito ali. Então, a organização das ideias também é um ponto. E, por fim, as questões mesmo, as questões gramaticais, que é uma luta, sim, essa questão das normas e das regras. E como se não bastasse, para se apresentar um texto acadêmico, ainda tem uma norma extra, que são as normas da ABNT, né? Como é que a gente enquadra um trabalho dentro daquilo que o mundo acadêmico exige, né? Para diferenciar esse texto dos demais. Me fala uma coisa, pessoal, eu para quem não sabe, sou estudante de Direito, eternamente estudante de Direito. E no Direito, como em algumas outras categorias, as pessoas têm a pachorra de se gabar de que vão estar sempre estudando. A profissão dos estudiosos sempre tem que estar se atualizando e coisa e tal. Em relação à língua portuguesa, também tem esse trabalho de estar sempre se atualizando, tem que estudar muito, mesmo depois que você já se forma, já se qualifica, ou o conhecimento fica um pouco mais estabilizado e só quando saem aquelas reformas da língua portuguesa é que vocês têm que se atualizar? Não. Essa zona de conforto no campo do conhecimento não existe, né? Sob pena de que a gente acabe se tornando obsoleto, ultrapassado. Então, até porque o conhecimento ele não para, o mundo ele se movimenta, né? As descobertas são outras, o modo como as pessoas se comunicam também vai se transformando com o tempo. A forma como eu usava a língua portuguesa, a forma de eu me expressar há uns 10 anos atrás não é como agora, outros termos já foram utilizados, né? Outros gêneros textuais também surgiram. Então nenhum profissional, nem na área do direito, nem na área da educação, em especial na minha língua portuguesa, se dê por satisfeito porque já domina normas, regras e técnicas de língua portuguesa. Porque a palavra é viva, a linguagem é viva, então não tem como você amarrá-la com a rédea. Toda vez que a gente tenta isso, ela escapa, ela solta. Então estudar é para sempre, nós estamos fadados a estudar, né? Ou de uma forma mais convencional, ou de uma forma independente, informal, é estudar também, está valendo. Vamos falar um pouquinho do curso. Primeiramente, o curso Motivação, ele surge como um curso para concurso. Isso. Partiu de quê? Do pessoal que te procurava para fazer reforço para concurso? Como foi que vocês perceberam esse lugar no mercado para colocar um curso para concurso? Na verdade, o curso Motivação, ele iniciou como uma proposta de preparar os alunos para o vestibular. Começou né? como pré-vestibular. Como pré-vestibular. Eu incluía neste curso, além de língua portuguesa, outras áreas de conhecimento também. Então eu Tinha você, claro. porque pré-vestibular dá uma grana, né? Isso, contratava. Depende, né? Como eu vou dizer assim, vou utilizar esta palavra, né? Eu sempre fui um profissional que procurei fazer um trabalho mais marginal. Então eu sempre fui mais pelas bordas. O meu curso não é aquele que tem o nome emblemático, que só se fala, é o curso da cidade. Então a minha proposta de trabalho foi sempre apresentar um curso para as pessoas que tinham menos condições financeiras de custear um bom curso. Então eu quis oferecer uma qualidade de trabalho para aquelas pessoas que naquele momento não podiam pagar um curso mais caro. Né? E como eu penso que a qualidade nem sempre está atrelada ao preço, como alguns dizem que qualidade custa caro, qualidade custa vontade. Então a minha era demais. Então comecei com o curso pré-vestibular, mas um dia alguns alunos disseram: Alda, a gente vai fazer um concurso tal,
é a Fundação Carlos Chagas. Eu gostaria que você me orientasse como responder uma prova aí com a banca como essa. Eu reuni os 6 alunos, na verdade eram 6 alunos, fizemos um pequeno grupinho e eu comecei a pesquisar sobre as bancas e passar essa orientação para eles. Então esse grupo, ele foi aumentando cada vez mais, e os colegas, até que você percebeu que ia precisar de um ponto para comportar aquele pessoal. Perfeito. Então, aluguei um espaço e fui convocando a galera. Aí eles corresponderam, me seguem aí os bairros que eu vou, que o curso de motivação ele é bem assim, itinerante, vai mudando às vezes de lugar. Isso, de lugar assim com o tempo. E saiu da característica do pré-vestibular, até porque os vestibulares praticamente acabaram, né? Agora o Enem. O Enem é que domina. E o grande filão aí do pessoal é olhar para os concursos públicos, né? Mediante esse desemprego gritante que a gente tem no país, a turma vê no concurso público uma chance de sair dessa estatística. Então a língua portuguesa chega pesado aí nesse momento, porque é uma prova que tem sempre um peso considerável nos concursos. E aí surge o curso de motivação. Em casa de ferreiro, espeto de pau. Sim. É o que diz o jargão popular. Mas você tem um filho que também é educador. É muito diferente educar um filho, assim, educar não no sentido da educação moral, mas a educação acadêmica mesmo. É a mesma coisa de educar um aluno qualquer? Bom, a princípio também já vou comentando sobre casa de ferreiro, espeto de pau, né? Lá em casa, pelo visto, o espeto continuou sendo de ferro. De ferro, né? Continuou sendo de ferro. Inox. Primeiro, no caso de Deco, acredito que gosto dele, tendência também para a leitura, que eu atribuo que pode ter sido por observar o meu exemplo. Eu sempre fui uma pessoa que gostei bastante de ler, então na minha casa, no meu quarto, os livros sempre fizeram parte, e desde pequeno sempre o que ele me pedia em termos que as crianças pedem, um presente, um brinquedo, o aniversário quer o quê? Traz um livro. Minha mãe quer o quê? Quer uma revista, tal. E nesse sentido, o cara foi formando uma biblioteca invejável, que hoje eu é que tenho que ir lá dar uma visitada, ou uma sapiada. Ela devolve os livros, porque livro é um negócio meio difícil. Pra falar a verdade, quase que ele nem me empresta direito, porque ele tem muito ciúme com os livros, né? Mas enfim, a questão da educação não foi algo assim, vamos assim, pensado, projetado. Olha, eu vou utilizar isso como exemplo para que ele futuramente queira se tornar um educador também. Então ele foi vendo o meu trabalho, a minha luta, e deve ter se identificado com uma coisa ou outra, e foi por esse viés, né? Então eu acredito que talvez não siga exatamente o meu, como não foi, língua portuguesa, é história, uma área de conhecimento que dialoga com a língua portuguesa. Mas nisto aí eu lucrei, porque tenho nele hoje um ótimo parceiro, não só de vida, mas de trabalho, porque a gente consegue dialogar muito bem aí nessa questão das E fica mais fácil para comandar, porque na hora do pega pra capar, faleceu sua mãe e acabou, né? Murilo Rocha tá assistindo a gente, François Ferreira da Oficina de Cabelo, Leonardo Pinto, Carlos Pinto, todo mundo aqui assistindo a gente. O Murilo faz uma pergunta, ele diz que é compositor e queria entender um pouco mais sobre licença poética. Se você puder explanar sobre o assunto, ele agradece. Certo. A licença poética é atribuída aos textos do gênero poesia, poema, que é um terreno da linguagem que a gramática não se mete. A licença poética é aquela propriedade, aquela autoridade que o autor tem, que o poeta tem, de usar a palavra da maneira que lhe aprouver, para que ele possa causar ou um efeito de melodia ao texto, ou causar um efeito de significado, e nem com isso ter uma obediência às regras gramaticais. Então, em textos como música, como poesia, como poema, então a gramática ela fica um pouquinho de fora, porque a estes autores é licenciado a eles utilizarem a linguagem da forma que lhes achar conveniente para causar um efeito poético. Vamos falar de um assunto que eu não sei se é um assunto feliz, um assunto triste. Como é que anda a nossa educação? Ela vem degringolando, ela vem melhorando? Como é que está a curva de ascendência ou descendência da educação brasileira? Bom,
diria o seguinte, que no que diz respeito a se você quer que eu faça um gráfico, uma curva assim, estatística, eu diria que em muitos aspectos ela tem entrado em declínio, né? Ela tem entrado em declínio por diversas razões. Então, como todos sabem, o bom desempenho também da educação no país depende de políticas públicas. Então, não é algo que dependa assim, exclusivamente do professor, do gestor em educação, da comunidade escolar, mas depende de um conjunto, né? De um conjunto de decisões e de organizações. Então, eu penso que ainda está, o Estado, a nação, ainda está devendo a grande parte da população uma educação de mais qualidade no que diz respeito ao maior número de escolas, de estrutura dessas escolas, de formação mesmo dos professores, que a gente tem observado que está havendo uma debandada, né, de professores da área, por várias razões que eu acredito que neste momento aqui a gente não teria nem tempo de citar, de tão várias que são. A gente pode, né, marcar um dia aqui para detonando a educação. Isso, de tão vários que são. Então é uma questão muito complexa que eu nem pontuo uma questão ou outra, mas o que para responder a sua pergunta, em minha opinião, eu vejo em muitos aspectos a curva como é descendente. É descendente. Deixa eu falar uma coisa, vocês dois. O papel do professor, é sobre o papel do professor na educação. O que é mais importante na educação? É a condição que a escola proporciona, é a capacidade do professor ou é o interesse do aluno, como também se prega? Essas três coisas, como você falou, são importantes. Não, mas quem é a mais importante? Aquela que se faltar não vai andar o negócio. Muitas vezes a gente tem essa questão da estrutura que é necessário para se ter, e muitas vezes a gente tem esse problema entre direção e professor, e muita gente vai para a sala de aula e fica pensando naquela coisa, mas não tem aquele recurso, não tem esse, que é bom a gente ter os recursos na sala de aula, ter essa questão de pelo menos no mínimo ter a TV, ter o data show, mas em relação à educação, e a gente vendo a precariedade que a gente tem na educação no Brasil, na educação estadual, municipal, muitas vezes a gente como professor também tem que se virar de certa forma. Ele tem que trazer esses recursos no improviso. Se a escola não tem, a gente tem que, de certa forma, improvisar as aulas. E interesse do aluno também, eu acho, que é o seguinte, muitas vezes o interesse do aluno a gente se batia nisso quando estava na escola. Porque eu tinha na escola, apesar de gostar de ler, eu tinha uma grande dificuldade na escola de ficar em muitas das aulas, de prestar atenção. Hoje em dia, quando passa o tempo, eu vejo que o problema é que a escola da gente, ainda hoje, pra gente, quando na época da gente passou no ensino médio, o pessoal que tá agora, a escola, o método de ensino da escola muitas vezes parece muito arcaico, muito tradicional. Aí a gente fica com esse problema de, porra, a gente tá numa escola que não é conectada com o tempo da gente. Aí parte do desinteresse dos alunos é isso também. Porque fica parecendo que a gente, como professor, a gente fala uma língua e eles falam outra. Não tenta essa aproximação entre aluno e professor. E essas questões de avaliação, que a gente continua, muito das escolas, até as escolas assim, principalmente particulares, são consideradas as melhores muitas vezes, é aquela coisa. Você forma a pessoa para passar no Enem. Você não tem essa preocupação na formação de um cidadão. Não se importa com essa questão de você aprender outras coisas. Estimular um senso crítico. Aí fica naquela coisa de teste e prova o ano todo. Eu tive uma grande dificuldade na escola, que era me manter longe da diretoria, para onde eu ia diariamente, e também sair do armário, de volta e meia me trancavam por fora, e aí tinha que sair do armário. No meu caso ainda era mais difícil do que para outras pessoas, porque realmente o armário era um armário de verdade. Mas assim, Aldo, eu considero você uma mulher de muita sorte. Por quê? Porque muitas mães têm filhos cachaceiros, têm filhos maconheiros, e o seu filho é viciado, porém é viciado em quadrinhos, certo? Eu queria saber se esse tipo de leitura, uma leitura que é mais informal, que é mais voltada para o jovem, para a ficção, ela também agrega na capacidade da pessoa de escrever, de formular textos.
sem dúvida nenhuma. Existe um preconceito muito grande, quer dizer, de se iniciar um leitor com quadrinhos. Eu não vejo problema nenhum. Inclusive, a minha formação primeira de leitura foi o quadrinho. O que você lia? O quadrinho. De Tio Patinhas, a Pato Donde, Mônica, a Cebolinha e tal. Então, o que chegava às minhas mãos... Não gostava do Batman, não? Todos os super-heróis, todos, principalmente o Homem-Aranha, né? Então, todos. Então, eles fizeram parte também da minha bagagem de leitura. Então, em primeiro lugar, a leitura de quadrinhos, ela já potencializa no leitor a questão da expressividade, né? A forma, a expressão dos personagens, a emoção que eles passam ali com as falas dele. E aquilo já nos chama muita atenção. A gente lê com expressividade, entender o mundo com expressividade. Fora isto, a gente já consegue também perceber uma carga de conhecimento muito grande dentro do quadrinho, que às vezes quando a gente está na infância a gente não consegue perceber. Mas hoje, depois de adulta, eu dando uma olhada para aqueles textos em quadrinhos com a outra visão, ali eu já pude perceber teoria de Freud na revista em quadrinho, né? Principalmente nos quadrinhos de Homem-Aranha, né? Que tem aí um inimigo, é Osborn? Isso, não, né? É isso, do Osborn, né? Aquela questão a questão do pai, enfim, a imposição da figura paterna, na questão do Tio Patinhas ali, a representação do capitalismo no seu mais alto grau. Então, olha só, um professor trabalhando com os meninos em revista de quadrinho, então se ele tiver uma maior visão, ele vai ver que o quadrinho ali, ele vai muito além do que aquelas historinhas engraçadas. Está se desenrolando ali história de gente, história de mundo ali. Então uma leitura é boa ou ruim a depender do uso que você faça dela ou do aproveitamento que o professor vai fazer com esse aluno em sala de aula, com os textos. Então, que venham os quadrinhos. Hoje em dia a gente tem, as pessoas se expressam mais através das redes sociais, mas a gente vê muitas distorções, algumas tendenciosas, outras por questão realmente de incompetência. A dificuldade que as pessoas têm, Alda, de interpretar textos, essa dificuldade, ela é proveniente de uma falta de conhecimento, talvez em gramática, em ortografia, ou é burrice mesmo intrínseca do ser humano? Muita leitura e desenvolvimento do senso crítico, no caso aí a falta de senso crítico, né? E digo também uma falta de objetividade, né? Então a gente percebe até assim texto no Facebook que as pessoas perdem a objetividade quando estão argumentar sobre alguma temática. Então esquecem que qualquer opinião, qualquer posicionamento que a gente queira expressar tem que ter um embasamento. Então baseado em que você diz isto? Outro dia, Aldeilson Berg foi lá no curso mesmo. Eles foram dar uma palestra para os alunos a respeito dos conceitos, né? Como é que se devem trabalhar os conceitos. Aí a gente vê nessas redes sociais, aí um chama, não sei quem é comunista, não sei quem é fascista, não sei quem é isso e tal. E eu me perguntando, só por perguntar, né? Mas assim, sim, essas pessoas que estão chamando de fascista, comunista e tal, sabem mesmo o significado desta palavra? Eu estou sendo generosa aí, dizer, eu fico me perguntando, né? Sabem mesmo o sentido destas palavras? Só estão replicando o que todos os outros vão dizendo e disso aí criam uma guerrinha terrível, uma guerrinha de palavras muito mal colocadas, né, no punho, né, ou nos dedos, né, de quem pouco sabe o que é que ela significa. Então a questão gramatical ali é o que menos impactou. O que mais impactou é a falta de conhecimento e principalmente conhecimento histórico. Né? E segundo, pouquíssimo desenvolvimento de senso crítico. E o que a gente também vê, o problema é que a gente confunde muito, principalmente nas redes sociais, a gente confunde muito essa questão da opinião com argumento. A opinião todo mundo tem, a gente sempre tem opinião. Agora a questão do argumentar, ele sempre dá mais trabalho. Aí a gente vê como é o nome do nada essas questões hoje em dia, principalmente nas eleições. Aí o pessoal diz, Lula comunista,
Coisa que ele já saiu de se dizer há muito tempo. Que aí diz que representa toda a esquerda numa figura de uma pessoa só. Aí você vê esses problemas que é muito dessa questão, por exemplo, quem tá falando de educação, muito dessa reforma do ensino médio que só quer colocar a questão das ciências humanas de lado. A gente já tem essa lacuna, essa ignorância em relação à sociologia, em relação à história. Imagina se você colocar isso na formação, colocar de lado, como é que a gente vai ficar? Vai ficar como esse pessoal que, por exemplo, que apoia Bolsonaro, que relativiza o Holocausto, diz que o Holocausto não aconteceu. A gente vai ficar nessa maluquice. O pessoal pensa que as ciências humanas, por não produzir assim nada que seja prático, é desnecessário. Mas a gente vê que em sociedade, como a gente não tem como discutir essas coisas, não tem espaços para discutir, que a sociedade ela tende a regredir. Que quem chega não tem, quem assume o poder não tem contestação, a gente vai passando pelo que tiver de passar. Quem fica mais puto? Você quando vê essas distorções históricas ou a Alda quando vê erro de português, erro de ortografia? Eu vou te contar, eu fico mais indignada mesmo é quando eu vejo a falta de base para argumentação, a falta de filtro aí no senso crítico. Só para te dar uma ideia. Hoje pela manhã, aí eu estava lendo algo que alguém colocou no Facebook, que é essa questão de cotas e tudo mais, isso é coisa de mimimi de negros, né? E aí colocou uma foto de um negro e um branco. Quem é que tem que tem que ingressar na faculdade? É essa figura porque é negra ou essa pessoa aqui porque se esforçou para estudar? Aí falou assim, isso é uma questão de mimimi, porque nós somos todos iguais. Eu estou segurando as minhas mãos para não responder nada e eu até disse, eu vou me abster de qualquer comentário em rede sobre isto. Aí já vem, demanda nenhum conhecimento de história, demanda ingenuidade, eu vou colocar entre aspas, onde nós somos todos iguais. Em que lugar aqui do país nós somos tratados iguais? Somos todos iguais na vala. Quando a gente morre, vai todo mundo na mesma vala. Neste sentido, sim. E até agora o diferencial vai ser no como se vai para essa vala. Né? Aí é isso, qual o tipo de vala aí já vai ter. Então, essa diferença. E nós vemos, a gente tem a oportunidade de ler aí várias pessoas replicando, comungando com pensamentos, mas que não para nem um tempo, nem reflete. E é o que você falou, a questão aí do pouco caso para as ciências humanas, porque diz que vão ficar na abstração, na filosofia e tal, e que esse tipo de pensamento não é importante para formar a sociedade. Mas é por conta disso, do descaso, que nós chegamos onde chegamos. Quando dizem, levanta as mãos, para a esquerda, para a direita, vem para cá, vem para cá, vem para lá. Então... O erro de ortografia que eu mais vejo, que me deixa mais, não sei se é pistola, porque eu também não mais, fico um pouco inconformado, é quando a pessoa coloca o R no final do verbo no passado. Por exemplo, eu fugir da cadeia. Sim. Qual é o erro que você vê assim, mais comum das pessoas cometerem? O que está mais difícil na gramática, na ortografia, para o pessoal aprender? No caso do emprego mesmo dos verbos, na grafia mesmo dos verbos, essa que você acaba de citar, a respeito de colocar o R no final do verbo, quando está se referindo a uma pessoa, eu fugir, né? Eu fugir. Aí eu vou dizer que essa pessoa fugiu não só da cadeia, mas das aulas de gramática, principalmente, né? Então, é o emprego das formas verbais, porém as que mais se destacam são os erros de concordância verbal e nominal e os erros de regência. Só para te dar um exemplo, vez ou hora a gente dá uma escapada ali, mas eu preciso pegar umas listas. Vou pegar umas listas, né? Umas listas, né? Vou pegar ali umas listas para preencher. Concordância nominal bem marcante. Então, agora a gente vamos ali ao curso e tal, a concordância verbal. Na regência, eu vou no estúdio, eu vou no comércio, ao invés de eu vou ao estúdio, eu vou ao comércio. Né, sem saber do perigo que é usar essa preposição no quando você diz que vai no comércio, mais perigoso ainda quando diz que vai no médico. Aí é que é problema puro, porque a preposição no, ela dá a ideia de em cima ou dentro. Então, ao dizer vai no médico,
tem toda uma significação. Então, por exemplo, quando a pessoa vê uma mulher ou um homem bonito, seja lá o que apetece, Sim. e fala, vou nele, eu vou nela, tá certo. Aí, a depender da intenção de cada um, pode ir. Pode se ir, dizer. mas- Isso, mas não- pode ir à vontade. Entendi. André Cecina, nosso Ramone, tá aqui assistindo. O Magno Santos tá dizendo que foi a esquerda que fez isso com o nosso país, tá certo? Sim. Eu quero mandar aqui meus recadinhos, João. Tá carregado o Eleven? Eleven tá aí com um projeto muito bonito, Matrícula Solidária. Certo? Matrícula Solidária é o seguinte, com 2 kg de alimento não perecível e um brinquedo durante todo o mês de setembro, não sei se vai prorrogar para outubro, mas durante todo o mês de setembro, com 2 kg de alimento não perecível e um brinquedo, você pode estar se matriculando na Eleven, em qualquer uma das unidades da Eleven, Alagoinhas, Entre Rios e Cardeal da Silva, certo? Você ajuda uma criança, você ajuda uma família e você se matricula e estuda na rede de curso de inglês que mais cresce no Brasil, Eleven Inglês com Qualidade, certo? O telefone para contato é o 9886-8877, 9886-8877. E quero mandar também um recadinho aqui da Agrodog, João. Agrodog, o melhor para o seu animal. Rações, medicamentos, farelo, milho, produto para piscina. Você encontra na Agrodog. Atenção, criador. A Agrodog cobre qualquer preço da cidade nas rações das marcas Golden, Finotrato, Magnus e Gypsy. Telefone da Agrodog é o 31 83 0519. Fica na rua Conselheiro Dantas, número 170, após a Praça Kennedy. Agrodog, atendimento de qualidade e preço certo, é lá na Agrodog que você encontra. Pessoal que está assistindo, por favor, todo mundo vai curtindo e compartilhando, que dessa forma vocês nos ajudam demais. A Ana está aqui assistindo a gente, minha tia Ana, é uma figura ímpar, uma figura muito especial. Fico muito orgulhoso de você estar aqui, Ana. Então, eu queria saber de você o seguinte, o conhecimento, vocês são duas pessoas bastante esclarecidas, o conhecimento torna vocês pessoas mais seletivas no sentido de não conseguirem conviver com nós ignorantes? Eu tô com vergonha de estar aqui. Eu vou lavar minha boca com água benta quando acabar esse programa aqui. Olha só, de jeito nenhum. Até porque o conhecimento não lhe torna uma pessoa mais especial que as outras. Eu A vou não dizer ser que você passe no concurso para juiz. Isso. Aí vamos falar do ponto de vista econômico, mas eu digo assim, do ponto de vista de ser gente, o conhecimento ele só lhe coloca numa posição de que você caminhou um pouquinho mais que os outros, foi lá conhecer outras coisas e agora você tem uma obrigação, você tem que retornar para dar notícias. Eu fui lá, eu vi e eu estou comunicando isso para vocês. Agora o que vocês vão fazer com o conhecimento que eu vou compartilhar, que eu quis compartilhar, aí já vai ser muito individual. Eu entendo assim como os meus alunos, por exemplo, como multiplicadores daquilo que eu trabalho com eles em sala de aula. Cada um multiplicando a sua forma, do seu jeito, com sua personalidade. E no estudo de língua portuguesa, dentro da minha formação, a gente sempre tem muito assim essa máxima. A língua portuguesa formal é só uma das modalidades de língua portuguesa. Ela é utilizada em determinados contextos, em determinadas situações. Mas em outros contextos, a boa e gostosa língua informal, ela tem o seu efeito e tem o seu poder. E quem é a gramática para desmerecer uma expressão popular que lhe diz muito mais do que uma outra toda empoladinha, toda muito formal. Então, cada expressão tem o seu lugar e tem a sua hora, né? Alda, eu tenho uma inquietação gramatical. A nossa última presidente, a Dilma, Sim. Quando ela entrou na presidência, ela criou a situação da presidenta. Sim. Certo? Até onde eu entendia, quando uma mulher residia num lugar, ela era residente. Sim. Certo? Quando ela tinha uma deficiência, ela era deficiente. Sim. Você achou que a Academia Brasileira de Letras, ou seja lá quem cuida dessas coisas de norma de gramática, deu uma regada
quando a presidente se disse presidenta, quando ela criou esse negócio aí? Olha só, a língua, além de ela ser arbitrária, né? Ela é arbitrária nesse sentido, porque se convenciona, né? Então, quem convencionou que quando uma mulher ela ocupar esse cargo, ela vai ser chamada de presidente? Quem é que diz que ela vai ser chamada de presidenta? Então, existem algumas convenções para isso, inclusive a convenção social e a convenção e convenções científicas. No caso da palavra residente, deficiente, é o que em língua portuguesa se chamaria de um substantivo que é comum de dois, né? O comum de dois é aquele que você não vai mudar a palavra, você só muda o artigo, é o deficiente, é deficiente, né? Então, o residente é residente. Mas no universo da nossa língua existem outras palavras que têm uma mudança de gênero. E essa mudança de gênero, desculpe, a mudança na escrita do gênero. E essa mudança é histórica. Né? Então, houve um tempo em que as mulheres elas não ocupavam determinados cargos. Então, não havia nomeações para elas. Né? A gramática, enquanto ciência, vamos sempre lembrar que a gramática é marcadamente masculina. A gente vai ver isso quando a gente estuda regras de concordância nominal. Temos aqui, no caso aqui, 3 rapazes, uma mocinha aqui, mas quem for se referir, colocar um adjetivo para nós, vai colocar no masculino, né? E não vai me levar em conta aqui. E mesmo que fosse maioria feminina, iria usar no masculino. Claro. Então a palavra presidente ou presidenta, nesta época eu até, como professora de língua portuguesa, eu disse, o pessoal deveria ter outras preocupações com essa questão da presidente, não a forma da nomeação. Mas voltando à questão da palavra, a palavra presidente, ela pode ser utilizada como um comum de dois. Eu posso dizer o presidente e a presidente. E a palavra presidente também ela pode ter o gênero utilizada no gênero masculino e feminino. O presidente e a presidenta. Mas no caso de Dilma em especial, quando ela quis se apresentar, então vocês sabem que nós vivemos num contexto em que se ressalta a questão das ideologias de gênero, né? Todo mundo querendo marcar em um território. Então, quando ela utiliza o artigo a presidenta, ela quer marcar a presença do feminino naquele lugar. Muito longe de questões gramaticais, né? Não é bem o caso este, mas a questão de marcar o feminino. Então, não precisava incomodar Pasquale, né? O nome da gramática, não precisava incomodar um Jorge Portugal, né? Os colegas da profissão para ficar nessa briguinha se presidente, presidenta e tal, porque é uma questão ali, quando ela se apresentou desta maneira, o lugar de fala dela ali é de feminino, então aquilo ali era um posicionamento político e um posicionamento de gênero, e que a gramática não se mede nesta hora. Aí eu entendi que se desfaz essa questão da guerra em presidente, presidenta. Então, nesta palavra, há essas duas possibilidades. Há essas duas possibilidades. Isso. Agora, ela preferiu utilizar aquele por questão política e questão de gênero. Muito bem. O Anderson Martins está assistindo a gente. Abraço para o Anderson, abraço para a Juliana. Vocês já devem ter tido muitos alunos ao longo da vida, certo? Eu quero saber o seguinte, existe solo infértil? Existe gente burra? Não. De forma alguma. Também acho que não tem, não. Tenho certeza que eu tenho um primo, Sim. puta que parou, que só na sexta série ele passou 8 anos. Será que a culpa era de todos os professores? Não é possível. Não. Como o nome do nosso curso é motivação, eu devo dizer então que muitas vezes a pessoa ela é mal motivada, né? Aquilo que a leva a aprender, ao querer aprender, né? Às vezes não é o suficiente para impactá-lo de forma para que ele tenha aquele site. Aí eu quero aprender. E o que motiva essa pessoa a aprender, mas são N motivos, são N razões, vai do econômico, social, psicológico, emocional, o educacional. Então, quando se diz assim, que há terrenos inférteis, né, das pessoas, então eu diria que nesse momento o professor estaria impotente nesta hora. Ele nunca está. O professor ele nunca está, porque o professor ele é o provocador, ele é um instigador. Há quem não instigue, né? Há quem faça até a gente nem querer mais olhar para os livros, né? Há quem não instigue, mas eu diria que esta pessoa ainda não foi suficientemente provocada para entender a importância de que é aprender aquilo ali, né? O quanto aquilo pode ser transformador em sua vida,
muito além do celular, dos MPs não sei quantos, né? De ter a roupa tal, o quão transformador o conhecimento poderia ser mais impactante para essa pessoa. Então, infértil não. Essa pessoa ainda não foi suficientemente provocada para isso. Maria da Glória tá assistindo a gente aqui. Essa coitada teve que me aturar no SOI. Eu podia tirar um brevet de astronauta com as horas que eu tenho. Se fosse de trem de voo, as horas que eu tenho no SOI das escolas por onde eu passei. Cristiano Fonseca tá assistindo a gente. Falar em Cristiano Fonseca, dia 27/10 tem Halloween na Sanseu Fitness. Quem quiser colar será muito bem-vindo, certo? Vista a sua fantasia. Se tiver gordaça, vai lá na Sanseu primeiro, dá uma malha, dá uma corrida, já entra na fantasia e aí já Tudo fica bem. tudo certinho, exatamente. Ou então vai que nem o Daniel San de Karate Kid fantasiado de mictório, que aí não tem problema. Mas enquanto... Certo? O Cristiano tá falando aqui o seguinte, ó, a filha dele tem deficiência em atenção. Como lidar com isso na escola? Então, neste caso de déficit de atenção, então há um profissional que pode ajudá-lo nesse sentido, que são os psicopedagogos. São aqueles profissionais que eles cuidam de trabalhar com as dificuldades de aprendizagem, reforçando o que eu já disse aqui antes. Ou algumas pessoas elas não foram provocadas suficientes para aprender, ou são pessoas que apresentam algumas dificuldades de aprendizagem por questões físicas mesmo, questões orgânicas e às vezes questões psicológicas. E há profissionais da educação, né, formados, especializados para prestar alguma ajuda, né, para esses pais e para essas crianças. Infelizmente, a gente sabe que nem todas as escolas elas dispõem de um profissional assim, que seria o ideal. Porque além do professor, então um outro profissional que se ocupasse, dedicasse para detectar por quais motivos o aluno não está tendo uma progressão na aprendizagem, seria assim fundamental. Que é o né? que você perguntou antes a gente, Raine, essa questão do que era necessário, essa questão o que era mais necessário, essa questão da estrutura da escola, essa questão do professor e do interesse do aluno. Nesse caso, principalmente o professor que fica nesse problema, principalmente na escola. Que é aquela coisa, na escola, na falta de outros profissionais, o professor é professor. Em todas as matérias. Eu, quando era criança, sempre tinha uma tia Isso, que era professor de todas as todas as matérias, tudo. Aí é professor, aí... Foi o meu primeiro Google, foi a professora. É o que a professora dizia na lei, a professora falou, Um beijo tudinho aí. maravilhosa, né? Então aí você está atua como professor e ao mesmo tempo como aluno. Como você está em outro quê? Hein? Está em outro quê? A professora Tudinha? Em outro plano, né? Veio a óbito, eu não sabia. Isso, não. Que coisa, a gente quer saber as coisas assim, não pode. Que Deus a tenha, mas vamos lá. Isso. E acaba também tendo a questão, você vai na escola, você vê que muitas vezes o problema de aprendizagem dos alunos não é nem uma questão do problema nem do conteúdo, nem você como professor. São outros são problemas que são, muitas vezes, são pessoais, são familiares, que é aquela coisa. Por mais que se espere, é um tipo de educação que muitas vezes se espera a gente chegar, entrar na escola, o professor, o aluno, e o que a gente tem lá fora, a gente esquece, a gente sabe que a gente não esquece. Você não chega lá dividido, dizer, porra, cruzei a porta da escola, agora sou uma outra pessoa. E como professor você tem esse problema de lidar com a turma, aí vem um aluno, conversa uma coisa com você, aí você tem esse como professor, por mais que se diga realmente que é uma coisa humana mesmo, você tem que... É legal você ter esse contato com os alunos, mas você tem um acúmulo de função de coisas que você não entende. Você acaba estando ali como um pouquinho de professor, um pouquinho de psicólogo, um pouquinho de pai. E é complicado um professor assumir, ser um só e assumir essa tarefa frente a uma turma. Aí entrava essa questão do psicopedagogo, que é importante também, tá acompanhando. É daí que vem esse negócio de professor tem que aprender a tocar violão, tem que fazer malabares, tem que fazer uma série de situações. Esse ser o multi,
Né? No caso aí da pergunta do Inclusive, amigo... tem professor que tá largando isso aí, tá indo fazer, tá fazendo o que faz na aula para prender a atenção dos alunos, Sim. tá indo fazer em ônibus que dá mais dinheiro. Mas enfim. Alguns estão indo aí. No caso da pergunta do amigo, seria interessante mesmo ele ver uma questão de um profissional, um psicopedagogo, porque se for apenas por alguém dizer que seu filho tem um déficit de atenção, então às vezes a pessoa não tem uma condição de conhecimento total para dizer se é de fato um déficit de atenção ou outras razões. Então é melhor ir para as mãos de um profissional mais, né, abalizado para que ele possa dizer se é de fato um déficit de atenção. E sendo assim, então ele vai sugerir atividades, vai fazer todo um trabalho para que esse aluno ele consiga progredir, né, nos seus estudos. Ó, Marilene da Hora tá aqui assistindo a gente, Diana Palmer tá assistindo também, um abraço, dizendo que você sabe muito. A gente vamos voltar aqui para o tema no final das contas, que é o letramento acadêmico. Certo. Ele chega a ser uma coisa assim que derruba mais aluno, derruba mais concurseiro, mais vestibulando do que o próprio conhecimento da matéria. O conhecimento, então, já algo internalizado, já faz parte de sua bagagem interior, mas em algum momento você precisa externar esse conhecimento. E esse externar é o externar na escrita, né? É o escrever mesmo. Então, a produção escrita, ela tem sido já há muito tempo problemática. O ensino médio, ele é deficiente nesse sentido. Nessa questão da produção. Tá deixando a turma na mão. É verdade. Eu não diria que está deixando a turma completamente na mão, graças ao trabalho cuidadoso de muitos colegas profissionais que têm se virado em mil, né? Para conseguir... A turma do Malabar. Isso, para conseguir ajudar, né, os alunos nessa questão da produção escrita. Mas no nosso caso mesmo, do letramento acadêmico, né, que é o que o curso se propõe, em primeiro entender que na academia mesmo, na universidade, que já seria, vamos dizer assim, o patamar, né, que o senso comum acredita que quando se chega lá as pessoas já não têm mais dificuldade desta ordem. Todo mundo doutor? E sim, de graduando a pós-doutorado, né, que agora o pessoal chama pós-doctor, né, até o pós-doutorado, as pessoas fazem seus trabalhos de texto, né, sob a tutela de um orientador. Então, até um doutorando tem um orientador de texto, um segundo olhar ali para o trabalho dele para dar objetividade. Então, não é demérito para ninguém estar na universidade, estar na faculdade e ainda assim precisar de um orientador de textos, né? Problema nenhum, muito pelo contrário. É alguém que vai lhe dar este suporte, né? Que vai lhe dar essa informação técnica para que você consiga tirar aquele conhecimento que está internalizado para o papel. Quanto tempo, Alda, para sair do beabá até o avançado, para zerar o letramento acadêmico? Zerar não, como eu falei para você, essa mas para estar preparado. Certo. Então vamos dizer assim, que vai depender muito do nível de escrita e de leitura que cada aluno tem. Alguns alunos que chegam até mim, eles já têm uma leitura mais afiada, eles já têm um hábito de escrita mais constante. Então eu levo menos tempo, né, para fazer esse trabalho do letrar. Mas já tem outros, né, que vai precisar de toda uma tutela ainda na escrita, técnica. Isso pode levar quanto tempo? De quanto ler, escrever, meses ou anos mesmo, né? No caso do nosso curso, eu e Deco, nós nos propusemos a fazer um curso com uma carga horária de 80 horas. A gente sabe que é insuficiente, mas a gente já quer dar nosso recado, dizendo, olha, existem 2 pessoas aqui que estão prontas para te ajudar neste sentido. Mas você tem, né, que fazer sua parte também. Perfeitamente. Então, depois disso, com a nossa proposta, nós faremos outras edições, né? Mas, a princípio, é o termo que você utilizou. Nós vamos dando aí o beabá da produção textual acadêmica. E depois a gente vai levando. A Marilene pedindo para saber quem são. É André Santos e Alda Pereira. Tô com Alba na cabeça. Certo. Do curso Motivação. A gente tá aqui falar de letramento acadêmico. Tá certo? Pessoal que tá assistindo, por favor, curte e compartilha, que desse jeito vocês nos ajudam muito.
Quer ajudar mais ainda? Curte a nossa fanpage. Se você está assistindo o programa, não vai ser difícil achar a fanpage porque você já está nela. Basta deixar o seu like. Você também pode ajudar se inscrevendo no canal Programa Intera no YouTube. Também pode seguir Programa Intera Oficial no Insta. Você tem 1000 maneiras de ajudar a gente e de preparar o Neston, além de curtir e compartilhar esse vídeo. A gente é um programa eco aqui de rede social. Somos um programinha do Facebook e do YouTube, do YouTube, certo? E a gente sabe o seguinte, as redes sociais colocaram as pessoas para escrever mais, porém não necessariamente para escrever melhor. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o cara tem uma facilidade de pesquisar, ele tem a facilidade de copiar e colar. E ao mesmo tempo que ele tem a facilidade de cometer erros ortográficos, ele tem a facilidade de usar o corretor para se proteger, para se esconder daquilo ali. Nesse sentido, a tecnologia, a internet, as redes sociais, elas ajudaram as pessoas a se comunicarem, a se expressarem e a praticarem a língua portuguesa formal, ou ela atrapalhou de vez, terminou de fuleirar com tudo? Que já não estava muito bom, né? Eu vou dizer que as redes sociais, elas funcionam também como uma sala de antigas salas de bate-papo, né? Que é o lugar onde entram todas as pessoas de todas as formações. Então cada um vai chegando ali na rede com a linguagem que tem, né? Com a bagagem que tem ali. Uns a gente percebe que já tem uma escrita mais refinada, outros nem tanto. Então você pode dizer de positivo sobre as redes que é um espaço, vou ainda continuar usando aspas, mas um espaço democrático assim, que eu posso chegar e me posicionar, e outras pessoas que têm outras formações, não tanto quanto a minha, vai chegar e vai se expressar também. É o lugar que eu vou chegar aqui, eu vou dizer isto, eu vou dizer aquilo, pronto. Então, no lugar, como espaço em que as pessoas podem chegar para se expressar por escrito, muito válido. Que as pessoas, mas no momento que as pessoas o fazem, aí não tem jeito. Aí elas já revelam ali o que tem na cabeça, ou não, né? Revelam, né, a sua forma de pensar o mundo, revelam ali a sua formação, enfim. Quando a gente escreve, a gente se expõe. Então que as pessoas não acreditem que as redes sociais estão ali como modelo de comunicação escrita, né? O objetivo é outro, porque se for, devo dizer assim, utilizando a linguagem popularíssima, estão ferrados, né? Porque não estão ali, não é um espaço de um modelo de uma escrita formal. Não digo com isso que alguns não escrevam ali desta forma, mas não considero que ali seja um espaço de formalidade. Você como professora, sim, o que você sente quando você vê no meio de um bate-boca, de uma treta dessas aí, sim, o cara vai e corrige a escrita do outro, esquece a argumentação e vai lá e não usou a vírgula direito, tal coisa. Sim. Existe uma relação de poder que envolve isso? Existe. Eu deveria dizer, agora eu vou parafrasear até Cortella, Mário Sérgio Cortella, que ele diz que o conhecimento é para exaltar e nunca para humilhar. Então tem determinados momentos que eu acho muito inadequado a gente corrigir as pessoas, porque qual a intenção que você corrige? É para a melhora da pessoa? Então chama no privado. Não, pra pisar na garganta se dela. fosse para isso, não. Então é para demonstrar poder. Então o conhecimento é um dos mecanismos fortes de poder. Então na hora que eu te corrijo, eu digo, eu sou melhor que você, porque eu sei e você não sabe. Então é o recado que a pessoa está mandando ali naquele momento. Você chama muita gente no privado para corrigir? Sim. Ou você tem medo de soar uma coisa? Não, sempre só faço isso quando alguém me pede. Só né? quando pede. Então se alguém me solicita... Se você vê só escrevendo errado, você não se mete? Principalmente em redes sociais, não. Ali eu estou mais preocupada na mensagem que ela passou, enfim. Mas sempre tem alguma, eu vou colocar isso, dá uma olhadinha aí pra mim, está ok? Então, porque ela me pediu, eu faço isto. Então, eu não posso ser professora de língua portuguesa 24 horas por dia. Porque senão, a gente barra os relacionamentos, a gente trava, né, digamos assim, as relações. E não é necessário, né? Ó, Ricardo tá dizendo aqui que o tio dele, o tio Décio, falou... leia livro, jornal, revista, até bula de remédio, mas leia sempre. João Sunelon tá aqui assistindo a gente, mandou um salve pro Deco. Marilene achou excelente a sua colocação. Eu vou dar mais recadinhos aqui, meu querido João.
Vamos falar de Espaço Psi. Espaço Psi para você que sofre com transtorno de ansiedade, fobia, toque, pânico, depressão, déficit de atenção, hiperatividade, declínio cognitivo associado à idade e outros conflitos. Passe do Espaço Psi e consulte com Moisés Aguiar. Fica na rua Rodrigues Lima, Edifício Vitória, sala 204, telefone 9995-2739, 9995-2739. Eu falei, Espaço Psi. Quero falar também aqui do Rafa Burger, o melhor e maior hambúrguer artesanal de Alagoinhas, certo? Rafa Burger fica na rua, na nona travessa da Severino Vieira, na rua da Esquina do Pão. Funciona de terça a domingo, das 18 às 22 horas. Vocês podem pedir o Rafa Burger pelo telefone 9867-5906 ou também pelo aplicativo Rafa's Burger, pelo site www.rafaburger.com, tá certo? Rafa Burger melhor e maior, porque lá no Rafa Burger qualidade é documento e tamanho é documento também, mas eles devem andar juntos. Tamanho e sabor é lá no Rafa Burger, tá certo? Um abraço pro meu amigo Rafael, eterno DJ cheiroso. Exatamente. Quero mandar um abraço também pro Júnior, para o André, pro Léo, para toda a família Startnet. Startnet, os maiores responsáveis por essa responsabilidade que acontece aqui, que é o programa Intera. Quero mandar um abraço também para Márcio Léo da Planeta Pet. Planeta Pet, não deixe o seu melhor amigo em qualquer lugar. Vá para Planeta Pet, onde você encontra tudo que o seu animal de estimação precisa. Tem atendimento clínico para cães e gatos, além de contar com serviço de pet shop e centro cirúrgico. Planeta Pet fica na rua Luiz Viana, número 141, próximo ao Colégio Star. Telefone 31 81 42 72, 31 81 42 72. Vou mandar abraço também. Tá faltando alguém para mandar abraço, meu querido João? Planeta Pet, mandei Juliette e Ricardo lá do Boteco da Acarajé. Quer saborear o melhor acarajé da cidade? Vá ao Boteco da Acarajé de segunda a sábado, das 17 às 22 horas, na rua Barão da Cotegipe, no cruzamento do Jovem Posto, no início da Santa Terezinha. O melhor acarajé e o melhor abará da cidade. Aprovado. Não, o motel saiu. Também? Saiu. Ah, Além dele, quem saiu? Flecha. Flecha também saiu por outros motivos, mas enfim, não importa. Importa também que nós vamos lembrar aqui da campanha Matrícula Solidária da Eleven, tá certo, gente? 2 quilos de alimento não perecível e um brinquedo para vocês estarem realizando a sua matrícula na Eleven. Corra já que o mês de setembro está se findando e vocês devem, quem quiser estudar inglês, baratinho a matrícula, vocês vão poder concretizar essa matrícula com apenas 2 kg de alimento não perecível e um brinquedo em qualquer uma das unidades da Eleven, Alagoinhas, Entre Rios, Cardeal da Silva. Eleven, inglês com qualidade. Telefone 9886-8877, 9886-8877. Falar com Elbert, tá certo? Um abração aí pro Elbert, pra Anaíse, pra Amaíse, pra todo mundo da família Eleven também. E vale lembrar que tem também a Agrodog, meu querido João, certo? Tudo que o seu bichinho precisa tem lá na Agrodog também, certo? Rações, medicamentos, farelo, milho, produto para piscina, é lá na Agrodog. Lembrando que a Agrodog cobre todos os preços da cidade nas rações das marcas Golden, Sinotrato, Magnus e Gypsy, tá certo? Fica na rua Conselheiro Dantas, número 170, e o telefone é o 3183 0519, 3183 0519. Eu falei Agrodog. Você pulou uma fogueira, que não dar aula em escola, né? Escola é meio... Mariela, muitos anos em escola. Exato. Muitos então, anos. eu quero saber o seguinte, como é essa questão de aprovação de aluno, ou melhor, a questão da reprovação do aluno. Como é isso aí para você? Muitas vezes o aluno ele vai chegar e você vai perceber que ele não teve uma base dos anos anteriores. Ao mesmo tempo, o pessoal do MEC, o pessoal que cuida da educação, fica zureta quando rola um índice de reprovação muito alto. Então eu quero saber para você como é para
equilibrar isso aí ainda mais nesse cenário onde o professor é totalmente desvalorizado. Então o aluno às vezes acha que pode te cobrir na porrada porque tirou uma nota baixa. Vivemos esse contexto aí. Na verdade, isso não chegou agora, isso só evoluiu para o pior, né? Agora, né? Mas desde a época em que eu trabalhava em escolas de ensino fundamental e médio, né? Esse comportamento do aluno com relação às notas atribuídas pelo professor era bem problemáticas, né? Mas nesse quesito aprovação e reprovação, nós temos aí dois caminhos, né? Então as escolas públicas principalmente, né? Elas têm um índice, né? De uma base de aprovação e reprovação, e isso dá uma satisfação ao Estado, né? Nós damos uma satisfação ao município, ao Estado, que precisa desses dados, né? Esses dados de aprovação e reprovação, isso se revertem também em mais ou menos verbas para aquelas instituições de ensino, né? Para que, vamos dizer assim, que os mecanismos de educação eles sejam mais efetivados naquele lugar. Então, há algo maior, algo muito maior por trás dessa questão da aprovação e de reprovação. É de a quem se dá satisfação, a quem interessa essa questão do número de aprovados e do número de reprovados, né? Então, quando se trata da instituição particular, houve um tempo que ter um número de reprovações parecia ser quase que o marketing da escola. Poxa, era aquela escola ali, dificilmente alguém passa, tem que ser muito fera mesmo, que a maioria reprova. Então já houve um tempo que isso era o top, uma escola bastante rígida. E as escolas que mais aprovavam, não, a escola, né, muito fácil, né, facilitam demais para os alunos. Então o contexto mudou, né? Então aí agora a gente vê uma má interpretação dessa coisa do aprovar. É esse oba-oba, aprova todo mundo. Na pública, como é que é, né? Então, há um mau entendimento do que esse é o aprovar. A escola deveria apresentar os mecanismos para que o aluno ele conseguisse um bom êxito a ponto de ter uma aprovação dentro dos padrões que cada escola diz que deve ser aprovado, que isso também é bem relativo. Né? Para uma escola, um aluno ser aprovado, ele tem que tirar uma média 7, ou 7,5, ou 6 e tal. Então, muito assim no quantitativo. Já outras escolas, quando vão considerar um como aprovado, levam em consideração a sua participação, o seu desempenho, a realização de trabalhos em classe, o seu compromisso, a assiduidade. Leva em questão aí um pacote de elementos para considerar. Né? Isso, leva em consideração. Ali, levando em consideração as teorias da educação, que o ser humano não pode ser visto de maneira fragmentada, mas como ser integral. Então, deve-se olhar todas essas questões, não só o conhecimento intelectual, mas todo o número de habilidades que o aluno ele deve ter, né? Mas no meio disto, como vocês bem sabem, muitas coisas se perdem e o aprovar e o reprovar está na linha da fronteira da vida e da morte. E é assim que a gente observa nesse contexto atual. Cristiane Correia falando que a Alda é uma professora maravilhosa, que admira essa profissional. A Ana achou super interessante a entrevista e pede para vocês deixarem o contato para localizar o curso. Certo. Então, por favor, você pode falar primeiro do curso e do letramento acadêmico. E do letramento acadêmico, a data e como é que faz para chegar em vocês. Em relação ao curso do letramento acadêmico, a gente tá no Centro de Cultura, terça-feira pela manhã, das 8 às 11, e quarta-feira pela tarde, das 14 às 17 horas. Os contatos que a gente tem são os números de celular, que como é o nome? O meu é 75-9959-6002. O de Alda é 75-9830-4479. Né? Ou então, nós entramos em contato também pelos e-mails, né? O curso de motivação fica onde?
Primeiro esse do letramento, só para No frisar, Centro de é no Cultura. Centro de Cultura. Acontece Terça-feira, terça às pela 8 da manhã manhã. e quarta à tarde. Inclusive, as inscrições ainda estão abertas. Até quando? Isso. Estão abertas até o finzinho deste mês de setembro, E né? o cascalho? Isso. Este curso, o investimento para este curso, O usando a investimento. a linguagem dos gestores, né? O investimento para este curso é de R$200 mensal, né, com uma situação especial, porque este curso, a princípio, a gente fez pensando nos unebianos e estendemos a todas as outras instituições. Por que de lá? Comecei de lá, porque foram esses alunos que nos solicitaram, né? Então aí nós colocamos um preço que fosse razoável, vamos dizer assim, pela qualidade do curso e pelo que ele vai te servir. Então R$200 mensal é este o valor. O Centro de Cultura, ele nos coloca, de Alagoas, nos coloca apenas essa exigência de que 10% dos alunos tenham direito a uma bolsa. Então, aí, nesse sentido, a gente fez questão que, incluso nessa bolsa, fossem mesmo aqueles alunos que não têm a condição de custear, né? Alunos que estão aí nas universidades, mas estão naquela luta, né? Pagar cópia, pagar xerox, pagar passagem e não podem custear. Agora, o curso Motivação, ele está situado na Rua Silva Jardim, número 438, após a Escola Monteiro Lobato. No curso, as turmas funcionam pela manhã e à noite. Nestes horários são curso preparatório para concursos, língua portuguesa e redação. E no horário da tarde é o momento que eu faço orientação para a seleção do mestrado. Então aí eu vou acompanhando o candidato na elaboração do projeto, na prova escrita, como a entrevista, né, como executar a entrevista e a prova de proficiência em língua estrangeira. No meu caso, a orientação para o inglês. Então as 4 etapas do mestrado, então eu vou orientando o candidato todos esses momentos. Então esse tipo de orientação aí eu faço no turno da tarde. Rua Silva Jardim, número? Rua Silva Jardim. Número 438. 438. Alda, Deco, infelizmente a gente está chegando aqui aos anais do programa. Eu vou ter que liberar vocês, tá certo? Uma pena, gostaria de mantê-los aqui horas e horas batendo esse papo gostoso. Saibam vocês que sempre que quiserem voltar ao programa inteira para falar do que for, seja assunto profissional, pessoal, divulgação, denúncia, o que for, o espaço estará sempre de portas abertas para vocês, tá certo? Vocês querem dizer mais alguma coisa antes da gente se despedir do pessoal? Com relação ao seu trabalho, Deco, que no curso de letramento é trazer um olhar histórico para a produção de texto. Em relação a gente estar com esse curso do letramento acadêmico, aí a parte que eu fico realmente é essa questão do trabalho, do conhecimento histórico, As fontes. a questão das fontes e também essa questão muitas vezes essa questão dos teóricos, essa questão de alinhar a pesquisa com determinados teóricos. As orientações que eu faço nesse curso do letramento acadêmico é essa. E como você estava lendo aí do pessoal que estava comentando, que pediram pra gente fazer uma apresentação, não foi? Me esqueci qual foi o comentário que você... Foi uma apresentação pessoal. Quem é Deco, quem é Alda, né? Aí pra gente aproveitar esse período no final, a gente fazer Então, uma apresente-se. Aí, como é o nome? No meu caso, eu sou Deco Santos, que é como é o nome. Muita gente pensa que meu nome é André, como o Rainer também pensou. Chamei de André. Chamou de André, mas meu nome é Aldeilson, mas meu apelido é Deco. Você pode botar também o apelido André pra ficar tudo em ordem. Aí sou graduando do curso de História daqui da UNEB Campus 2, estou para concluir no início do ano que vem. E minha contribuição no curso como eu já falei, essa relação dos conhecimentos históricos e dos teóricos também. Essa é a contribuição que eu tenho a dar ao curso de letramento acadêmico. Esse que é um olhar, vou dizer até que é um auxílio luxuoso de história para o curso de letras, porque ele vai nas fontes bibliográficas que eu não transito, ele tem mais conhecimento, então ele contribui. Então eu aprendo muito com isso também e passo a minha experiência para ele.
Então nós juntamos tudo isso e compartilhamos ali com a turma. É uma pessoa, eu acredito que é um profissional que tem um olhar bem particular para texto, né? Uma visão assim muito afiada para interpretação e para discussão de texto. Eu chamo aqui, falo que quando assim, o cara da argumentação. Então eu que não sou besta nem nada, eu tenho que trazer esse aliado para perto de mim, né? Para trabalhar comigo, né? Esse reforço, né? Pois é. Ó, Luciana Nogueira falando aqui que parabéns, Alda, te conhece pela competência, beijos, espera conhecê-la pessoalmente. O Sônia Vinícius está lá assistindo a gente, um abraço, Sônia. Geudes Homicias, o cansado, estava sumido, mas está de volta. Chegou bem na hora do programa, parabéns aí, tá certo? Amanhã tem programa inteira duplo. A gente recebe aqui o Anderson e o Léo, que vem falar do evento de MMA, tá certo? Que vai acontecer na nossa cidade. E recebemos também a banda de Arrocha, Open Bar de Sofrência. Voltam aqui ao programa inteira para trazer um pouquinho de sofrência pra gente, para terminar essa semana, tá certo? Então, é isso aí, gente. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Qual Deus? O Deus que cada um acreditar. Aí a gente já não se mete. Da mesma forma, fique com a sua opinião, cuide da sua vida, tá certo? Deixe a vida dos outros em paz, principalmente a nossa. Vamos lembrar aqui que o lema desse programa é preserve o meio ambiente, use camisinha sempre. E lembrando também que eu desejo costumeiramente para vocês, meus caros ouvintes, as pessoas que assistem ao programa inteira, eu desejo um beijo bem gostoso, um beijo bem molhado, um beijo importado da Grécia, no Centro de Cultura de cada um de vocês. Até amanhã. Rapaz, muito bom. Gostou? Gostei isso.